Brasil estaria muito melhor se o Bolsonaro estivesse na presidência. Os investimentos estariam rendendo bem mais e a situação estaria muito, mas muito melhor que a atual. Será? E mais, será que vale a pena mudar a forma com que você investe de acordo com o atual presidente, de acordo com uma eleição futura? Será que mesmo com o déficit causado pela atual gestão Lula, com o dólar nas alturas e com a debandada generalizada dos estrangeiros na bolsa, o atual governo está fazendo um trabalho melhor do que o governo anterior fazia? É um assunto espinhoso e eu quero falar sobre ele nesse vídeo, é claro, tentando te ajudar a tomar as melhores decisões com o seu dinheiro, a investir melhor. E para isso eu vou passar aqui pela situação atual, vou mostrar um pouco de alguns números da situação no governo Bolsonaro e fazer alguns comentários sobre como a gente toma decisões de investimentos com base no cenário. Eu tô gravando esse vídeo sabendo que a gente tá num momento de extrema polarização política, não só no Brasil, como no mundo como um todo. Entendo que esse aqui é um assunto super espinhoso e entendo que eu mesmo, Ramiro, tenho os meus viés, assim como você tem os seus viés. Por exemplo, eu sou um cara liberal, tenho a convicção de que um governo que interfere muito na economia, que tenta puxar o PIB com gasto público, que não consegue arrumar a parte fiscal, um governo intervencionista, ele gera muito mais destruição do que valor para a sociedade. E, além disso, tem um viés de ser bastante antipolíticos. Eu não gosto dessa ideia de criar um fã-clube ao redor de um político e estar sempre passando pano para cada político. Na verdade, o que eu acredito é no protagonismo do indivíduo. Criei o Clube do Valor no auge da crise da era Dilma, que eu justamente acreditava que, apesar dos políticos, o ser humano protagonista da própria vida consegue construir uma vida melhor para si e para sua família. Esses são os meus vieses. É que me fizeram tomar pau de comentários quando eu criticava em alguns vídeos aqui o governo Bolsonaro. Os comentários eram desde, olha, você não entende o presidente reclamando que distribuir dividendos pela Petrobras é um crime, até lamentável comentário que o cara fez, quanta abobrinha, tendencioso, e gente falando que não, a culpa é tudo do judiciário, do Congresso e não do governo. Então, por conta disso, de toda essa situação, eu vou tentar aqui focar muito nos fatos. Eventualmente vou botar um comentário ou outro, mas vou te mostrar uma série de fatos, explicar como a gente toma decisões de investimentos com base nos fatos, para tentar fazer esse vídeo ser o mais rico possível para ti. Dito isso, vamos lá para o nosso contexto, né? O contexto que está acontecendo com o Brasil, que está levando a bolsa para baixo, e para ter tanto gringo tirando dinheiro daqui. Bom, esse mau humor intenso do mercado e o mau resultado dos investimentos tem muito a ver com uma preocupação que existe hoje de que a gente está repetindo os mesmos erros que a Dilma cometeu, ou seja, que o governo atual esteja fazendo cagadas muito parecidas com as da Dilma. Citadas semelhanças entre o contexto econômico, e tem muitos economistas que citam que as políticas fiscais, os déficits persistentes e o descontrole da expectativa da inflação está criando um ciclo vicioso similar ao da Dilma, nesse cenário que é marcado, sobretudo, pela valorização do dólar frente ao real. Dólar que nos últimos meses já subiu mais de 24% e que fez do real a pior moeda do mundo no ano passado. Além disso, esse cenário é marcado pelo aumento na taxa Selic e aumento da curva de juros futuros, das expectativas para a taxa Selic no futuro, criando essa percepção de que os juros subiram, vão subir mais e não vão cair tão cedo. Esse início de ciclo de alta da Selic. Outros fatos aqui que cabem ser destacados são, primeiro, o aumento do endividamento público, um crescimento aí de 348 bilhões nos gastos, se comparado ao último ano do governo Bolsonaro, e a má vontade do governo em cortar gastos. O governo atual está aumentando muito a arrecadação, a piada é chamar o Haddad de taxade, e aí quando o governo enfim soltou um pacote de corte de gastos, foi um pacote que subestimava a inteligência das pessoas. Isso aumentou muito a reprovação do governo. E hoje já é previsto, como você pode ver aí no Boletim Focus, um aumento da inflação que não deve cair nesse ano. Isso tira a confiança dos investidores no Brasil. E isso importa muito, porque quanto mais investimento o nosso país atrair, mais empregos são gerados, mais oportunidades existem, menor fica a cotação do dólar frente ao real, se a gente está atraindo investimento estrangeiro, acaba sendo bom para todo mundo. Mas com a saída de investimento estrangeiro e aumento da expectativa de juros no futuro, eu sei que tem muitos investidores, como você, investidores pessoa física comum, que pensam em, vender suas ações, vender seus fundos imobiliários e comprar renda fixa, ou agora passar a investir tudo no exterior. E fica aquela imaginação, aquela pergunta, como seria um outro cenário, Como é que seria se nas últimas eleições Bolsonaro tivesse ganho? E se o Bolsonaro tivesse ganho, como é que estariam as coisas hoje? Por isso que, inclusive, nos próximos minutos aqui nesse vídeo, eu vou te falar o que eu faria com o meu dinheiro se o Bolsonaro estivesse no poder, e o que eu estou fazendo hoje com o meu dinheiro, e também em nome do Clube do Valor, falando o que a gente está orientando e fazendo para os nossos clientes aqui de Wealth. Mas, para ser muito franco,
que eu vou trazer uma resposta conceitual, explicando nossas estratégias, como é que elas funcionam, para você interpretar para a sua própria realidade. Acaba sendo uma resposta desenhada para servir para todo mundo, mas não é específica, como se eu estivesse conversando diretamente contigo, como se eu estivesse numa reunião contigo para te ajudar a investir melhor. E o ponto bom é que, embora eu não consiga fazer uma reunião contigo para te ajudar a investir melhor, você pode sim se reunir com um especialista em investimentos aqui do clube, treinado por mim, que vai focar na tua própria realidade, na tua própria carteira de investimentos, nos teus próprios objetivos financeiros, em como você está investindo hoje e te mostrar o que a gente faria de diferente, como é que a gente investiria diferente, como é que a gente alocaria a sua carteira e explicar o porquê. Tudo isso numa sessão gratuita de consultoria de investimentos, que é gratuita porque funciona quase como se fosse uma versão freemium do nosso serviço de Wealth. É aquela primeira consulta, sem compromisso comercial, porque se você gostar muito dessa consulta, tenho certeza que você vai ter 2 caminhos a seguir. Ou não se tornar nosso cliente, mas nos indicar para outras pessoas, ou se tornar nosso cliente. Assim como a gente faz aí com os clientes que confiam a nós hoje mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Então, se você quiser passar por essa consultoria gratuita, eu sei que a gente tem algumas vagas ainda para o final de semana e para a semana que vem. Início de ano acaba sendo muito disputado, que as pessoas viram o ano e pensam, poxa, agora eu vou organizar meus investimentos. Por isso, deixa rápido e aperte aqui, tá no primeiro link na descrição, ou aponta teu celular para o QR Code que está na tela agora, para que você solicite uma ligação da nossa equipe, que a gente vai avaliar suas respostas, vai te ligar do DDD aqui 51 do Rio Grande do Sul e vai encontrar aí um match na tua agenda com a agenda de um especialista que vai ficar 1 hora aí conversando contigo. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Tenho certeza que a gente vai agregar muito valor, como a gente agregou aqui para o Fernando, que falou que a linguagem foi simples, a gente demonstrou um grande conhecimento, que tem 10 anos de mercado e que a gente atendeu ele muito bem. Enfim, aperta aqui no primeiro link para agendar essa conversa. Agora eu vou para o segundo ponto desse vídeo, que é te explicar como é que eram alguns dados no governo Bolsonaro e posteriormente explicar o que eu faria se o Bolsonaro fosse presidente, o que a gente está fazendo com o Lula presidente e assim te trazer clareza sobre como investir. Eu te mostrei que a situação atual não é nada boa. Agora, como é que era na época do Bolsonaro, eu vou passar aqui por 4 diferentes tópicos, tá? O desempenho da Bolsa, conforme cada governante no poder, como é que era essa relação de gastos públicos no governo Bolsonaro, como é que era o déficit e também o cenário macro por trás. A começar, ele mostra a performance da Bolsa em dólares de acordo com cada presidente brasileiro. O que a gente pode notar é que mais do que a pessoa que está no poder, o que acaba ditando os altos e baixos na Bolsa são os eventos que acontecem nesse período. Vamos pegar o governo Lula 1, tá? Que foi um governo marcado pelo escândalo do mensalão. A Bolsa subiu pra caramba nesses anos. E por trás disso, no mundo, estava acontecendo um fenômeno chamado boom das commodities, ou super ciclo das commodities. Já no dia 1 a 1, antes da crise chegar e antes da Lava Jato estourar, já viu uma queda forte na Bolsa, que caiu ainda mais. A Lava Jato, as contas públicas estourando e por aí vai. E chegando no Bolsonaro, o que a gente vê são altos e baixos, com 2 eventos ali destacados, a pandemia e o calote nos precatórios. Esse gráfico criado pelo Clube dos Poupadores, infelizmente não é atualizado desde março de 2023, mas traz um bom panorama geral. Para não ficar só no Brasil, eu queria te mostrar esse gráfico mostrando o retorno da Bolsa Norte-Americana, por exemplo, de acordo com o presidente, né? Se a barra vermelha é um presidente republicano, barra azul um democrata, retorno médio anual. Você pode ver que teve alguns governantes republicanos que trouxeram bons retornos, alguns democratas que tiveram bons retornos, alguns republicanos com maus retornos, que a média do retorno acabou sendo um pouquinho maior no caso dos democratas e a mediana do retorno anual ficou maior com os republicanos. Reforça a tese de que muitas vezes eventos externos influenciam muito mais do que a decisão dos presidentes. Dito isso, vamos lá para o segundo ponto, que é sobre os gastos do governo, né? Será que os gastos do Bolsonaro eram mais controlados? Te mostrei agora há pouco que o governo Lula aumentou os gastos em relação ao governo Bolsonaro. Aí, se a gente for analisar os gastos como um percentual do PIB, o que a gente vê é isso. Os gastos do Bolsonaro representaram cerca de 20,3% do PIB e os do Lula estão ali em 19,5%. E tem um ponto que eu preciso trazer, que é que ali por 2021, quando começou a especulação sobre as eleições do ano seguinte, o Bolsonaro propôs uma mudança no pagamento de precatórios. Ele basicamente adiou o pagamento de precatórios, pode ser considerado um calote. Precatório já é a dívida que o governo tem contigo, ela pedalou essa dívida para frente, algo que entrou aí no pacote da gastando, algo que está sendo pago agora e que obviamente não significa que o déficit atual é culpa do Bolsonaro. O governo atual está gastando muito. Dos mais de 300 bilhões excedentes do comparativo, 100 bi são remanescentes aí do calote dos precatórios. Ou seja, no quesito gastos, agora o governo atual esteja indo muito mal, o governo anterior não era nenhum grande exemplo. O governo Temer tinha criado um mecanismo chamado teto de gastos em 2017. Era para durar 10 anos, infelizmente não durou. O Bolsonaro ele não respeitou o teto de gastos, ele estourou o teto de gastos, o que não é bom, e o Lula foi lá e fez algo ainda pior. Mudou a regra para o tal arcabouço fiscal
fiscal e desrespeitou o próprio arcabouço fiscal. Isso leva ao terceiro ponto, o déficit. Ambos os governos tiveram um déficit. Essa imagem aqui que está na tela mostra o déficit primário, né, antes do pagamento dos juros da dívida, por presidente. E aqui mostra acumulado em 12 meses, atualizado pelo IPCA, mostrando que desde novembro de 2014 a gente está no vermelho. Isso é o déficit primário, sem impacto dos juros da dívida. Dívida essa que vem crescendo com força desde o final de 2014, governo Dilma, mas seguiu crescendo nos governos subsequentes. Entra o meu viés aqui, minha opinião, mais antipolítico, mais pró-protagonismo. E não que seja antipolítico do tipo anule seu voto, mas antipolítico no sentido não dependa de alguém para esperar melhorar a tua vida. Fica defendendo o político. Para mim, o político tem que ser criticado e nesse viés mostrei aqui com fatos de que tanto quem chama de direita quanto quem chama de esquerda tende ao populismo, tende a querer gastar mais e mais. Do meu ponto de vista, opinião pessoal, o principal incentivo que um governo tem, um governante tem, é se reeleger, se perpetuar no poder, infelizmente. Tudo isso me leva ao quarto ponto, que é o cenário macro por trás de cada governo. E o fato é que não dá para comparar as coisas sem entender o cenário por trás. Um exemplo claro, o governo Bolsonaro passou pela pandemia, que foi muito usado como argumento para justificar os gastos, para justificar medidas que a gente tem na realidade, que a gente não tem como saber o que seria de diferente. O governo Lula, por exemplo, assim como o final do governo Bolsonaro, pegou um ciclo bem desaquecido das commodities, né? O que salvou ele ali entre 2003 e 2007, mais ou menos, é algo que está prejudicando hoje em dia. A China também está em crise, acaba prejudicando muito grandes empresas brasileiras, porque o Brasil é um grande exportador de matéria-prima, né? Por conta da alta burocracia, fruto de governos históricos e atuais. O Brasil não é um exportador de tecnologia ou de serviços, o Brasil é um exportador de matéria-prima, né? O que nos restou. Falta talentos também, né? Que vão trabalhar no exterior, mas enfim. O que eu quero dizer aqui é que existem milhares de variáveis na economia. Milhares de variáveis macroeconômicas que acabam influenciando o resultado da bolsa no longo prazo e a maioria dessas variáveis são plenamente imprevisíveis. O que me leva para o próximo tópico desse vídeo, o que a gente está fazendo, o que a gente faria se o Bolsonaro fosse presidente, é que se você investe com uma estratégia clara, você se liberta dessa lógica de ter que projetar indicadores macro e tentar entender a cabeça de um político para tomar decisões de investimentos. E o meu ponto aqui é que quem investe no longo prazo não investe para os próximos 4 anos ou 8 anos, investe para os próximos 15, 20, 25. E esse cara, eu te garanto, ele vai passar por tudo quanto é tipo de governo. Governo de direita, governo de esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda. E se você ficar mudando de estratégia macro a cada governante, você vai ter uma tendência a estar constantemente comprando na alta e vendendo na baixa, que é o contrário do que faz um bom investidor. Então, o que a gente faz aqui e o que a gente faria se Bolsonaro fosse presidente? Se eu fosse cuidar da tua carteira de investimentos, a gente ia sentar contigo, entender teus objetivos financeiros, tua tolerância ao risco, teu histórico como investidor e com base nisso a gente iria desenhar uma alocação de ativos. Por exemplo, essa daqui, né? 60% renda variável, 40% renda fixa. Aí a gente iria montar essa carteira e a cada 3 meses fazer o rebalanceamento. Comprar aquilo que está com peso inferior ao alvo, vender aquilo que está com peso superior ao alvo. Ou usar novos aportes para comprar o que está com peso inferior. Sem necessariamente vender algo na alta, mas comprando na baixa, isso sim. Nesse exemplo, se a sua carteira ficasse assim, perdesse 10% de peso em ações brasileiras e ganhasse 10% de peso em renda fixa e inflação, a gente iria usar novos aportes para voltar ela para o alvo. O cara que montou uma carteira com patrimônio de 2 milhões 20 anos atrás, fez aportes corrigidos pela inflação, 10 pau ao mês, eu sei que é longe da realidade de muitos aqui, mas acaba sendo a realidade de alguns clientes de Wealth aqui do clube. Ele teria com essa estratégia, hoje, cerca de 50 milhões de reais, enquanto aqueles primeiros 2 milhões, atualizados pelo IGPM, se tornariam 8 nesse período. Mesmo com crise de 2008, crise da Dilma, Covid, etc., a carteira dele teria performado dessa forma. E mais do que te mostrar a planilha, eu posso te mostrar o exemplo real de um cliente que investe com essa alocação que eu te mostrei de exemplo. Esse cara aqui investe desde 2017 conosco, passou por altos e baixos, a carteira aqui performou muito mal, aí de meados de 21 até final de 23, e ainda assim ela rendeu bem mais do que o CDI, do que a inflação nesse período. E mais importante do que isso, esse cara tem clareza do que fazer. O próximo aporte desse cara aqui, por exemplo, vai para renda fixa e inflação, que está com 19% de peso, o alvo é 20%. E enfim, eu poderia te mostrar aqui vários e vários exemplos de investidores que estão conosco há 8, 9, 7 anos e em comum tem uma performance boa, ajustada ao risco, superior ao benchmark, e mais importante do que isso, com a clareza e a paz de espírito de saber o que fazer e até mais se aproveitar das cagadas dos presidentes, das falas absurdas, daquelas coisas que fazem o mercado se estressar muito no curto prazo para fazer o rebalanceamento
para comprar classes de ativos mais na baixa. E essa diferença entre ter uma alocação bem feita ou não, o cara que tem uma alocação bem feita, bem definida, ele está preparado para diferentes conjunturas no poder. Se você quiser nossa ajuda para analisar a tua alocação atual, que sim, você tem mesmo, sem saber, e desenhar uma alocação nova para ti, aperta aqui e agenda uma reunião conosco. Ou se quiser seguir assistindo outros vídeos aqui no canal, aperta aqui que eu vou deixar uma sugestão. Um grande abraço e até mais.